Irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais uma palavra pastoral. Hoje eu quero compartilhar com você algo que está no livro de Números, capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Se você tiver com a sua Bíblia, eu quero convidar que você possa abri-la e acompanhar conosco. E o Senhor disse a Moisés: então envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Esse texto aqui nos mostra um momento crucial na vida da nação de Israel. Momento esse que Israel já estava prestes a entrar e possuir a terra. E esse relato da palavra de Deus, nós vamos ver Moisés, ele escolhendo alguns homens, chefes de tribos, ou seja, homens capacitados para espiar a terra, para ver como era aquela terra. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, eu quero também ler com você, Deus, ele em momento algum, foi desejo de Deus enviar esses espias àquela terra. Mas devido à incredulidade daquele povo, diante do relato de tudo aquilo que Deus disse a eles, que era aquela terra, naquele momento ali já de adentrar naquela terra, eles não creram no testemunho de Deus, na palavra de Deus, em seus corações, eles deixaram entrar a incredulidade. E eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Eu quero ler com você Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19 ao 22, está escrito o seguinte: depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus. Passamos por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o seu Deus põe diante de vocês essa terra. Entre na terra e tome posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenha medo, nem desanime. Vocês todos vieram dizer: mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e quais as cidades iremos. Versículo 23. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. E eles subiram a montanha, a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, como o seguinte relato: essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. Nós vemos aqui que essa decisão desses espias, na verdade, ela não veio de Deus. Porém, o Senhor, devido ao mau moral, a
a incredulidade do coração daquela nação, daquele povo, o Senhor permitiu aquele povo espiar a terra, mas nunca foi desejo de Deus. E quando nós olhamos, o resultado, de testemunho daqueles homens, nós vamos ver os grandes males que sobreveio sobre a nação de Israel. Aquele povo que estava a ponto de entrar naquela terra, já tinha um relato de Deus, já tinha um testemunho de Deus a respeito daquela terra. Nós vamos ver que, devido ao testemunho daqueles 10 homens, daqueles espias, nós vamos ver que vai haver um grande retrocesso. Eles vão passar mais 40 anos naquele deserto, porque aqueles homens, aquela nação, eles não creram naquilo que Deus já tinha relatado a respeito daquela terra. Veja bem comigo, Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 e 9. Preste bem atenção no relato de Deus sobre aquela terra. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando, a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Esse é o relato, o testemunho de Deus a respeito daquela terra. E quando nós olhamos, nós vamos ver uma disparidade entre o relato daqueles espias, o testemunho deles e o testemunho de Deus. Aqueles espias, o testemunho deles, nós vamos ver que é um testemunho de incredulidade. Aqueles homens, quando eles adentram aquela terra, eles veem cidades fortificadas, muralhas enormes, gigantes. E quando nós olhamos para o testemunho de Deus, nós vamos ver um testemunho totalmente diferente do testemunho daqueles homens. E eu quero falar com você, a respeito, nesse dia, de incredulidade e fé, de fato e verdade. E verdade. A incredulidade levou toda uma nação a peregrinar 40 anos. 40 anos peregrinando ali naquele deserto. Quando nós olhamos para esse fato, nós percebemos que a incredulidade, ela pequena Deus. Ela leva as circunstâncias das coisas para Deus. A fé, ela giganta Deus. Ela giganta Deus. A fé, ela coloca as coisas muito pequenas diante da grandeza do nosso Deus. É fato que naquela terra tinha cidades fortificadas, tinha gigantes, grandes muralhas, mas qual que era a verdade? A verdade era que Deus já tinha dado aquela terra a eles. Essa era a verdade. Hora nenhuma aqueles homens estavam falando a mentira, mas eles estavam
relatando do ponto de vista da incredulidade e não da fé. Não que eles estivessem falando uma mentira, eles estavam relatando o fato, mas a verdade é que o nosso Deus era muito maior do que tudo aquilo. Eu não sei o que você tem enfrentado, que você tem vivido, passado, mas eu quero convidar você a olhar, não o fato, mas sim a verdade. A verdade. E a verdade é que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Satanás, muitas das vezes, a minha carne, ele quer me fazer olhar e a crer nos fatos. E muitas das vezes, quando eu olho para os fatos, eu deixo de olhar pela verdade, pela fé, Muitas das vezes eu vou o quê? Retardar o que Deus tem na minha vida. Tem na minha vida. Aquele povo estava prestes, a passos de adentrar naquela terra. Mas o relato daqueles homens, aqueles fatos que foram relatados, retardaram a bênção deles. Talvez é fato que você está com caroço no seu corpo. É fato que você tem uma enfermidade crônica no seu corpo. É fato que o seu casamento não está vivendo os melhores dias. É fato, que a sua empresa ela não está indo bem. É fato, com a sua condição financeira ela não está nada bem. Mas a verdade que o seu Deus é todo poderoso, Ele é grande para fazer muito mais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E olhando para esses homens, nós vamos ver que o testemunho deles, embora sendo fato verdadeiro, nada acrescentou na fé, na vida daquela nação. Na vida daquela nação. O povo de Deus, ele sempre foi chamado, a olhar, a viver por fé. E eu quero dar uma palavra para você, para mim, nesse dia, nós como igreja. A igreja ela sempre teve, e mais do que nunca terá, um papel muito importante nesses últimos dias. Nesses dias que nós estamos enfrentando e nesses dias do porvir. Nós teremos um papel preponderante. E eu quero convidar você a não olhar os fatos, mas olhar por fé. Jesus, certa feita, ele falando a um dos seus discípulos, que duvidou da sua ressurreição, ele disse para Tomé, que bem-aventurado é aqueles que não viram, mas que creram, mais que creram. E fé é isso, meu irmão, é eu e você nós caminharmos, não pelo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós não vemos, pelo invisível, E o bem-aventurado será aquele que vai caminhar pelo invisível, tão somente pelo testemunho da palavra de Deus. A Bíblia ela deixa bem clara para mim e para você. Eu não preciso do testemunho de homens, eu preciso do testemunho de Deus. Eu preciso do testemunho de Deus. E o que o Deus relata a meu respeito, ao seu respeito, é que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e ainda não penetrou no meu coração, no seu coração, tudo aquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você. E para você. Eu quero convidar você a caminhar com os passos da fé. Quando nós olhamos para aqueles homens, quando eles trazem aquele relato, depois você pode ler isso em Êxodo 13, você vai ver que aqueles homens, eles até criam, viram ali que a terra era boa, mas eles vão acrescentar uma palavra que ela não pode existir na vida do verdadeiro homem de Deus, da verdadeira mulher de Deus.
Aqui eles vão falar, a terra é boa, mas porém, não deixe esse porém fazer parte das suas convicções, da sua vida. Caminhe na certeza, não deixe a dúvida, não deixe a incredulidade ter espaço no seu coração, na sua vida. Se nós olharmos, alguns exemplos da Bíblia, nós vamos ver que todas as vezes que as pessoas, elas deixaram a incredulidade entrar nos seus corações, elas tiveram percas, elas retardaram, coisas grandiosas de Deus na sua vida. Olhando para Sara, nós vamos ver que os dias iam se passando, e a incredulidade foi tomando o coração daquela mulher, e ela pega a sua serva e dá ao seu esposo, e nós vamos ver que aquela mulher ela vai arrumar um grande problema, não só para a vida dela, mas porém para a nação de Israel, e até mesmo para o mundo dos nossos dias, para os nossos dias, sabe, atitudes de incredulidade retarda aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu quero convidar você, sabe, tirar esse porém da sua vida. A Bíblia fala, Deus ele trabalha com sim ou não, e o Jesus é o meu sim, Jesus é o seu sim. Ali na cruz do Calvário, Deus disse sim para mim e para você. Caminhe na certeza, caminhe em fé, caminhe em fé. O relato daqueles homens fizeram toda uma nação, retardar 40 anos, algo que aconteceria em poucos dias. Eu e você, todos os dias que nós acordamos, os meios de comunicações, eles trazem algo negativo, algo que vai militar contra o sobrenatural na minha vida e na sua vida. E esses últimos dias, eu e você, nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós vamos dar ouvido, com quem nós vamos dar ouvido. E a Bíblia é bem clara, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, e a palavra é Cristo. Ouça Cristo, ouça Cristo, confie em Cristo, Muitas das vezes, eu não sei se você já notou, se você já vivenciou, tem toda certeza que você já passou por isso, você não é diferente de mim. Muitas das vezes, quando nós nos encontramos num problema, numa adversidade, o adversário também tem os seus mensageiros. Eu não sei se você já percebeu que diante dessa luta que você tem vivido, que você tem enfrentado, quantos relatórios negativos que pessoas chegam até você, até mesmo não sabendo o que você está passando, Parece que ela fala tudo aquilo que você está vivendo e no final ela traz um relato negativo, falando que ela perdeu isso, perdeu aquilo outro, Não é diferente, mas eu quero convidar você a crer na palavra. É fato que você tem enfrentado grandes adversidades, mas é verdade que Cristo e em Cristo todas elas já foram vencidas. Todas elas já foram vencidas. E eu quero declarar aqui nesse dia que os seus olhos não serão como daqueles espias, olhos de incredulidades, olhos que viam só coisas grandes humanamente falando, gigantes, muralhas, cidades, um povo forte, descendentes de gigantes. Não, mas eu quero declarar que a sua visão, o seu coração será como o de Caleb e de Josué. Se você for ler todo esse relato, capítulo 14 em diante, você vai ver que Caleb ele faz uma declaração maravilhosa. Ele convida aquele povo: subamos animosamente
Ou seja, subamos com ânimo, subamos, nós vamos conquistar, nós vamos possuir, nós vamos derrubar essas muralhas, nós vamos destruir esses gigantes, nós vamos possuir a terra. E eu declaro ânimo sobre o seu coração nesse dia. Ânimo, não importa o que você tem enfrentado, não importa o que chegou por esses dias na sua vida, não importa as más notícias, não importa o que tem levantado contra você. O meu Jesus e o seu Jesus, ele nos disse algo tremendo como Caleb: tem de bom ânimo, eu venci e vocês vencerão. E é dessa forma que nós precisamos estar olhando para a nossa vida. Existe uma verdade muito além, muito acima dos fatos. O Deus que eu e você, nós servimos, Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível. E Ele tem algo tremendo, sobrenatural, preparado para mim, para você. Sabe, eu quero convidar você, ânimo, ânimo, não olhe com incredulidade, não creia em relatórios humanos, não creia, em coisas que os homens têm levado a você. Creia na palavra, creia na palavra. Eu não sei o que esse exame médico ele está falando com você, eu não sei, a doença que você tem enfrentado, mas eu sei que Cristo já venceu tudo isso na cruz do Calvário. Essa é a verdade. Eu não sei o que você tem enfrentado com seu filho, mas eu quero te dizer que a verdade é que em Cristo ele já está liberto, ele é abençoado, ele é um bem-aventurado. Eu não sei o que você tem enfrentado, quais os fatos que você tem enfrentado na sua família, no seu casamento, mas eu quero te dizer que a verdade é que Jesus é poderoso para transformar essa água num vinho novo. Talvez os fatos, é desanimador, mas a verdade, ela nos leva a ver de maneira diferente. Creia, creia. Aquele que fez a promessa a mim e a você, Ele é fiel. E essa é a palavra que eu quero deixar com você nesse dia. Que Deus te abençoe. E eu quero declarar que você vai possuir a terra. Nada vai retardar o que Deus tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.